Sempre quando a gente pensa assim, ah, aquela pessoa é muito inteligente, né? Ou na escola, quando a gente está na escola, a gente tem aquela impressão de que as pessoas que são gênios, que são aqueles CDFs, que são os inteligentes, eles têm um estigma, né? Um perfil aí de que são pessoas muito boas em cálculo, pessoas muito boas em física, em química, né? Que sabem ali lidar com muita destreza nos números, né? Nas expressões numéricas principalmente. Ou então a gente entende como um gênio, quem sabe aquelas crianças prodígio, né? Que tem ali 4, 5 anos e tocam numa orquestra. E realmente existe uma genialidade ali. Mas será que inteligência é só matemática? Lógico que não, né? Então, por volta ali de 1900, mais ou menos, alguns psicólogos franceses, tá, eles apresentaram uma teoria, um estudo, uma escala que podia medir, mensurar as inteligências, a inteligência, no caso, né? A inteligência humana. E aí começaram, né? E nasceu as primeiras versões dos testes de QI, né? Os testes que a gente conhece até hoje, né? Aquelas primeiras versões. Só que todo mundo é bom em alguma coisa. E na escola é muito fácil a gente reconhecer, né? E comparar esses comportamentos, vamos dizer assim, essas habilidades. Então sempre tem aquele cara que é bom em contar piada, o outro colega lá que é muito forte na educação física, né, que ganha todo mundo na hora do recreio, o cara corre pra caramba, então ele é muito bom naquilo. Ou então na aula de artes, né, tem um cara que sabe desenhar bem, ou que ele se destaca porque ele sabe desenhar, ou ele sabe reproduzir alguma pintura, alguma coisa assim. Também tem aqueles que têm uma memória muito boa, conseguem às vezes decorar um poema e se expressar, né? Tem um trabalho de grupo, é ele que vai apresentar o trabalho de grupo. Então, assim, todo mundo é bom em alguma coisa. E eu não sei se você conhece essa teoria das inteligências múltiplas, né? Você sabia que existem um estudo sobre isso, né? De que existem várias inteligências, né, no ser humano e que elas são mensuradas, elas são analisadas e elas têm um embasamento científico. Eu vou contar uma história. Eu passei, acho que metade da minha vida buscando encontrar uma profissão certa. Eu não sei se vocês já ouviram, provavelmente, né? Quando criança, aquela frase assim, o que você quer ser quando crescer? Normalmente quando a gente tem 5, 6, 7 anos, né? As pessoas perguntam, o que você quer ser quando crescer? É muito comum. E aí, quando eu escutava essa pergunta, as respostas para mim vinham em forma de sonhos, de várias profissões, daquilo que eu queria fazer, do que eu desejava fazer, né? Então eu sou dos anos 80, né? Eu nasci em 80 e naquela época, eu lembro quando eu era criança ali, eu queria trabalhar como arquiteta. Eu era viciada, eu colecionava aquelas plantas de apartamento, sabe? Que às vezes entregam no sinal ali pra gente, ou naquela época tinha o jornal impresso. Hoje a gente não tem mais tanto jornal impresso, é tudo meio online, tudo pela internet. Mas naquela época, eu lembro que eu recortava aquelas plantas de móveis e eu colava num caderninho, porque eu adorava aquilo. Então aquilo me despertou uma ideia de que eu queria ser arquiteta, porque é assim que eu entendia. E aí, lógico, né, com o meu caderninho ali de plantas imobiliárias, algumas eu redesenhava e adaptava ali, criava ambientes a mais ali que se enquadravam na minha necessidade imaginária. Mas é claro que, além de eu desenhar as plantas, eu também brincava de vender, né? Então eu vendia para vários clientes, eu era dona de um negócio, né, de imobiliário, então eu vendia, catalogava e vendia todas aquelas plantas na minha imaginação. E às vezes também eu era uma apresentadora famosa, né? Então eu dançava ali num grande palco, um público, uma multidão invisível. Outras vezes eu era professora, né? Brincava de professora, ensinava, desenhava no quadro. Eu lembro que minha mãe tinha uma pilha de revistas de moda, e eu colocava assim dispostas numa sala, como se a menina da capa, a mulher da capa, a modelo da capa fosse a minha aluna, né? Então eu ensinava para aquelas pessoas todas ali, né? Tudo na minha imaginação. E eram coisas todas que eu gostava, né? Que eu imaginava que um dia eu fosse desenvolver na minha vida. Eu também queria ser nutricionista, né, porque eu gostava de cozinhar, então eu entendia que aquilo tinha a ver com a nutrição.
estilista, sabe? De pegar lençol e amarrar no corpo e aí fazer desfiles de moda. Também já brinquei disso. Eu gostava muito da educação física, né? Da parte da ginástica. Inclusive, teve uma época que eu investi bastante em natação, eu fazia campeonato de natação, participava de campeonatos de natação. Então, assim, a parte de ser atleta também era uma coisa que despertava alguma coisa em mim. E repórter, né? Já pensei, eu brincava de ser repórter. Eu cheguei até a escrever um jornalzinho, né? Quando eu era criança, eu cheguei a escrever um jornalzinho para contar as aventuras do meu cachorro. Então, e falava da previsão do tempo também. Então, assim, aquele jornalzinho era um sucesso da família, né? A ponto da gente ter uma filmadora, olha como as coisas mudam, né? Daquelas filmadoras gigantescas que tinham uma fita VHS. Quem é da minha época vai lembrar e vai saber exatamente do que eu tô falando. Então a gente brincava, aquele meu jornalzinho, com as histórias do meu cachorro e com a previsão do tempo, acabava virando filme, né? E aí a gente filmava e eu fazia entrevistas ali, tudo como uma parte de uma brincadeira. Eram sonhos que a gente tava, sonhos de criança mesmo, né? E eu sempre quis fazer um monte de coisa, né? Nunca consegui definir uma carreira, uma única profissão, né? E só que assim, eu não era boa em tudo, normal, eu não era boa em tudo, especialmente em matemática, né? Matemática é aquela coisa assim, a ciência que estuda, né? Objetos abstratos, números, figuras, funções, relações ali entre eles, né? E para mim era um pesadelo. Para mim, matemática sempre foi um pesadelo. E aí, desde a quarta série do ensino fundamental, todo ano era o mesmo drama, o mesmo dilema por causa da matemática. Eu lembro de fazer tarefas assim intermináveis com cálculo e eu fazia chorando porque eu tinha que fazer, né? E eu me questionava o tempo inteiro o porquê que eu precisava aprender aquilo. Para que eu ia usar aquilo na minha vida? Era muito dramático, porque eu ia muito mal em matemática. E é claro que o resultado era de se esperar, né? Recuperação e prova final. Eu nunca reprovei, mas eu sempre ficava de recuperação em matemática. E aí eu fazia aulas particulares, reforço, era aquela preocupação sempre no final do bimestre, né? Que eu sempre tinha que estar na média, no mínimo na média, porque eu precisava passar. E eu era muito boa em português, né? Eu sabia escrever, lidar com textos, desenvolver, fazer resumo, redação, eu era muito boa nisso. Só que por conta de eu ser muito ruim em matemática, toda a atenção estava voltada naquilo que era ruim. Porque, lógico, eu não podia reprovar de jeito nenhum, né? Então, o que estava bom estava tranquilo, estava ótimo. Só que a questão é que quando a gente coloca a atenção naquilo que a gente não é bom, a gente eleva ali um pouquinho, né, a média, chega na média. E aquilo que você já é bom, por você também não estar desenvolvendo, você acaba abaixando o nível. E aí você sempre fica na média. Você sempre fica num estado mediano, raso, né? Então, isso é muito comum. A gente tem assim, uma tendência de colocar atenção, às vezes, naquilo que a gente não é tão bom, né? E por que não pega aquilo que você já é ótimo e desenvolve para você criar um diferencial, para você se despontar, né? Porque aquilo é muito mais gostoso de você já estudar, porque você já sabe, você já tem facilidade, você já tem habilidades para aquilo, né? E aí, uma ocasião, eu lembro, a gente não costumava viajar sempre nas férias. E aí teve uma ocasião que a minha mãe marcou uma viagem para praia. Nossa, eu tava muito, muito ansiosa para ir para essa viagem, porque realmente não era de costume e já fazia muitos anos que a gente não viajava para praia. E só faltava eu chegar da escola, né, trocar de roupa, entrar no carro e ir pra praia, assim, tava tudo pronto, as compras estavam feitas, o lugar, a casa lá tava alugada, tava tudo arrumadinho, né, e aí minha tia junto, meus primos também, tava tudo ok. E aí eu cheguei da escola, mostrei o boletim pra minha mãe e falei assim, não passei em matemática, vou ficar em recuperação. E aí foi assim um drama. Eu lembro que eu chorava muito porque eu acabei com a viagem da minha família, né? Quer dizer, acabei não, a gente acabou tendo que atrasar, mas naquele dia, com toda aquela expectativa, né? Tava calor, era dezembro, né? Aquele calor, aquela vontade de ir pra praia,
de repente eu tinha que ficar mais uma semana indo para a escola, estudando uma coisa que eu detestava, né? E ainda com aquela pressão de ter que passar de ano, óbvio, né? Então meu sentimento era de raiva, era de vergonha, de fracasso, né? E assim, eu não me sentia boa, eu não me sentia boa em nada, e isso acabou me paralisando por um bom tempo, né? Foi meio traumático. Mas os sonhos, os nossos sonhos sempre sabem o caminho, né? Então, hoje eu vim falar sobre as inteligências de Howard Gardner. Howard Gardner é o autor, né, e o desenvolvedor, é um psicólogo, um professor PhD da Universidade de Harvard, que ele publicou um estudo que mudou, na verdade, o conceito da inteligência humana, né? Então lembra que tinha aqueles testes lá em 1900, os testes que as primeiras versões dos testes de QI, né? Então, quase 80 anos depois, né? Acho que foi em 1983 que ele trouxe essa teoria. Então, quase 80 anos depois, foi considerada cientificamente uma versão diferente, né? Um conceito diferente sobre a inteligência humana. E nessa teoria, ele diz que os indivíduos, eles possuem vários tipos de inteligência, né, em maior ou menor grau. E todas elas podem ser aprimoradas e desenvolvidas, né? Todos têm múltiplas formas de pensar e aprender, né? E aí ele coloca uma coisa muito legal na tese dele, que é preciso observar a individualidade da pessoa, que cada um, né, se desenvolver essa habilidade, pode se transformar num gênio. Então é uma coisa muito bacana, que a partir do momento que você entende no que você é bom, e se você desenvolver aquilo, você desperta essa genialidade em você. E mesmo naquelas habilidades que você não tem tanta desenvoltura, né? No meu caso, a matemática. Se eu pegar e me comprometer em estudar, sei lá, 5 horas por dia, 6 horas por dia de matemática, eu vou desenvolver, né? Eu sou capaz de desenvolver. Então, esse é o conceito que ele trouxe, né? Que modificou realmente esse olhar sobre as inteligências. E essas inteligências, olha lá a Vânia falando, ainda bem que Gardner nos trouxe essa teoria. Exatamente, é um alívio, é libertador a gente entender que matemática, né, só matemática não é inteligência, né? A gente tem outros tipos de inteligência e já eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. De repente você se identifica aí já com qual inteligência, né, que combina aí mais com você. Então essas inteligências, elas são manifestadas por área de interesse. E a maior parte delas, vamos dizer 60%, elas foram determinadas pelo ambiente que a gente vive, né? Viveu, os estímulos recebidos enquanto criança, pela família, pela educação, pela cultura. E 40%, mais ou menos, é aquilo que é o chipzinho que já nasce com a gente, né? No processo de orientação profissional vocacional principalmente, eu aplico esse relatório, né? E esse relatório, ele acaba conectando o jovem, né? O conhecimento com a escolha que o jovem pretende realizar. Por quê? Porque ele é mensurado de uma maneira, uma porcentagem que aparece ali, né? Se é raso, se é mediano, se é satisfatório, se é desenvolvido. E em seguida, ele dá dicas, sugestões de algumas profissões que têm a ver com aquela habilidade. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre essas 8, 9 habilidades. 8, 9 por quê? Porque tem a nona habilidade, vamos dizer assim, ela foi incluída uns 10 anos depois, tá? Porque eu já vou explicar quando eu chegar nela eu vou explicar o porquê. Então a primeira inteligência do Gardner é a lógica matemática, tá? Que é responsável pelo raciocínio lógico, pensamento abstrato, resolução de problemas, né? Capacidade de manipulação de símbolos. E as profissões que têm mais a ver com essa habilidade é a parte assim da engenharia, contador, economista, desenvolvedor de jogos, né? São algumas profissões que têm a ver com essa habilidade. Outra habilidade é a naturalista. Naturalista tem a ver com a natureza, obviamente, né? Então a parte de ciências, aptidão de fazer distinção
ali né, dentro do mundo biológico. Então é a botânica, fauna, flora, estudar os animais, ter essa habilidade de lidar com isso, né, com essa parte da ciência. E algumas profissões ali ligadas com essa habilidade é veterinário, biólogo, agrônomo, tá? Outra inteligência é a inteligência espacial. A inteligência espacial é aquela pessoa que tem facilidade, a inteligência é a pessoa não, né? A pessoa que tem essa inteligência desenvolvida é aquela pessoa que tem facilidade de criar e transformar um objeto em outro. Ela tem a capacidade de enxergar aquilo de uma forma visionária, sabe? Ela pensa em 3 dimensões. Então, por exemplo, um designer, né, um desenhista, um ilustrador, ele tem essa habilidade desenvolvida. Também são pessoas que compreendem o mundo físico, tá, com precisão. Então, elas têm noção de localização no espaço. Por exemplo, um piloto de avião, sabe assim, quando você abre o mapa, né, tem pessoas que elas conseguem se orientar bem, né, bem copiloto, assim, que entra no carro, assim, ela sabe que ali, aqui, lá, elas conseguem ler o mapa de uma forma bem orientada, e tem pessoas que não conseguem, né, você fala assim, não, a padaria lá, mas na verdade tá aqui. Então, assim, tem pessoas que têm essa facilidade de se encontrar, de se orientar mesmo dentro de um mapa, dentro do espaço físico, e outras não tem tanta, né? Então essa que é a habilidade da inteligência espacial, né? Tem a ver com o espaço. Outra habilidade é a corporal sinestésica. Então é aquela habilidade que te dá destreza, expressão com o corpo, domínio dos movimentos, agilidade, né? Movimentos motores. Então algumas profissões dessa área é um atleta profissional, por exemplo, um médico cirurgião, um bombeiro. Médico cirurgião por quê? Porque ele tem que ter aquela minúcia, aquela destreza, né? Para você conseguir lidar ali com aquela atividade. Olha lá, a Vânia falando, ainda bem que temos o GPS. Exatamente, mas nem sempre foi assim, né? Hoje, nossa, o GPS é uma mão na roda, é muito bom para todo mundo, salva a gente. Mas nem sempre foi assim, né? E há algum tempo atrás era na base do mapa e a gente tinha que dar um jeito, né? Tinha que ser um bom copiloto. É isso aí, Vânia. Outra inteligência é a interpessoal. Então é aquela habilidade de se relacionar com as pessoas, capacidade de gerenciar conflitos, né, facilidade de interagir positivamente, né, é lidar com pessoas, interpessoal, lidar com pessoas. E algumas profissões dessa área, e aí vocês vão ver como dá diferença, né? Por exemplo, um executivo de vendas. Né? Uma pessoa que não tem essa habilidade para vender fica travada, ela não consegue vender, né? E assim, outras pessoas têm muita facilidade, né, de vender. Chega num lugar, já vende tudo. E é uma habilidade, né? Olha lá a Márcia falando que nem com GPS eu chego no destino. Mas, ó, Márcia, dá para desenvolver a habilidade espacial, tá? Não se preocupa, não. E graças a Deus tem o GPS. Qualquer coisa a gente usa o GPS, né? Então, falando ainda da inteligência interpessoal, por exemplo, professor, né, que tem que estar em contato, tem que se apresentar bem na frente dos alunos, relações públicas, né, pessoas muito influentes precisam ter essa habilidade interpessoal, né, de saber lidar com as pessoas. Uma outra habilidade é a habilidade musical. A habilidade musical é quando existe um reconhecimento dos ritmos, dos padrões musicais, da capacidade de interpretar composições, habilidade de tocar instrumentos. Então, profissões dessa área é fonoaudiólogo, né, que consegue distinguir os sons. Eu lembro que eu tinha amigos meus que tocavam em banda e eles falavam assim, você consegue discernir os instrumentos? E eu falava, não, não consigo, né? Eu não tenho essa habilidade muito desenvolvida, aliás, ela é péssima, né? Eu não tenho habilidade musical, mas tem pessoas que elas conseguem escutar uma orquestra e entender que ali tá tocando tal instrumento, ali tá tocando outro, e conseguem entender e discernir todos esses sons,
não é barulho, né, gente? É essa música. Então, fonoaudiólogo, produtor musical, DJ, maestro, tem que ter uma noção, essa habilidade aí desenvolvida. Outra habilidade é a habilidade, inteligência. A inteligência linguística, que é a inteligência da retórica, da análise metalinguística, da aptidão para lidar com eficiência sobre textos, roteiro, expor alguma ideia, alguma coisa nova, facilidade de ordenar as palavras, gramática, né? Inclusive, assim, várias línguas estrangeiras, quem tem facilidade para estudar línguas, né? Porque as línguas todas elas têm, às vezes, raízes diferentes, às vezes algumas raízes iguais, mas são diferentes de uma maneira geral. Então, as profissões que têm a ver com essa inteligência, palestrantes, tradutores, jornalistas, publicitários, advogados, que tem que ter esse poder da retórica, né? Da oratória. Outra inteligência é a intrapessoal. A gente falou da interpessoal, agora tem a intrapessoal, que é a capacidade de compreender a si mesmo, né? Um potencial aí conduzido para o autoconhecimento. E algumas profissões ligadas com essa inteligência é a psicologia, né? Os psicólogos, os psicopedagogos, os assistentes sociais, né? Que tem que ter essa inclinação aí para o autoconhecimento, então, para lidar com as outras pessoas, tem que ter essa capacidade de compreensão. E a nona inteligência, que é aquela que entrou no final da fila, né? Porque eram 8 inteligências e daí depois apareceu mais uma, uns 10 anos depois, que é a inteligência existencial. Ela entrou depois porque eles ficaram ali no dilema de colocar uma coisa existencial, porque tem a ver com a espiritualidade da pessoa. Então, até eles definirem que era para entrar muito mais por um cunho filosófico e não religioso, né? Mas ela acabou entrando como inteligência existencial. E é a capacidade de compreender uma força maior, né? Essa conexão com o divino, a habilidade de questionar filosoficamente sobre a existência. Então, algumas profissões que têm a ver com essa inteligência é o sociólogo, o filósofo, o teólogo, às vezes líder religiosos, né, pastor, tem a ver com essa inteligência existencial. E aí, para mim, a grande surpresa é que depois de 15 anos formada em jornalismo, né, sem estar atuando na área, na minha busca ali por ainda uma carreira que eu me identificasse e no meu encontro com o meu autoconhecimento, eu fiz essa análise e eu descobri que eu tenho desenvolvido quase 100% da minha inteligência linguística. Quando eu vi o resultado desse relatório, eu fiquei em choque. Eu fiquei muito chocada, porque a primeira coisa que eu pensei, falei assim, nossa, eu tô 15 anos atrasada, né? Foi o primeiro choque. Na época eu estava fazendo um processo de coach. Eu lembro que eu já tinha finalizado um processo de coach, e eu lembro que eu liguei na hora para minha coach e falei assim, cara, você não vai acreditar o que eu acabei de descobrir aqui, né? Eu olhei aquele relatório e falei assim, quase 100% da habilidade linguística. Então, o que eu entendi? O que eu aprendi com esse choque, esse choque de realidade mesmo, né? Que eu era muito boa em textos, em estudar línguas, em trabalhar vocabulário, gramática, que era aquilo que eu já era boa, só que eu acho que eu tinha esquecido, ou eu tinha entendido que eu era tão ruim em matemática, em física, em química, que eu achava que eu não era boa em nada, sabe? E aí eu entendi que eu precisava exatamente desenvolver aquilo que eu já era boa, porque dessa maneira eu encontraria um diferencial para minha carreira, para minha vida, né? Que eu teria um desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. Então eu comecei a fazer vídeo, né? A fazer live, me inscrevi num curso de palestra, né? Agora eu vou fazer um curso de oratória. Eu escrevi um e-book em 7 dias. E publiquei e vendi. Isso só foi possível porque eu entendi que eu tinha essa habilidade e que eu precisava trabalhar isso, né? Realmente, assim, se eu tinha
se eu tinha aquele sentimento de estar 15 anos atrasada, então eu falei assim, agora eu vou tirar o atraso, né? Eu vou estudar e vou desenvolver isso aí, porque é nisso que eu sou boa, né? Então, para vocês verem como é interessante a gente trabalhar o autoconhecimento, né? Entender que essas coisas, elas podem ser conhecidas, né? Desvendar os nossos talentos, desvendar aí quais são as nossas inteligências. Então, assim, dois livros que eu indico, esse do Howard Gardner, que fala sobre as inteligências mesmo, como é que ele desenvolveu essa teoria. Então, é um livrinho assim meio pesadinho, porque ele é bem científico. Mas outro livro que é bem gostoso de ler, que eu também indico, é esse Decifre Seu Talento, tá? Do Paulo Vieira e do Davidson Silva. Esse aqui, ele é muito legal e até voltado assim para... voltado para qualquer pessoa, mas para o jovem ainda que está buscando uma profissão, tentando reconhecer aí os seus talentos, buscando a carreira certa, assim como eu, há muito tempo atrás, me sentia perdida e estava nessa busca, né? Então, assim, gente... sobre o processo de coaching, né? Como é que eu consigo chegar nesse autoconhecimento? O processo de coaching, ele trabalha fortemente o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, esse conhecimento, né, dos nossos valores, do que nos motiva, do que a gente está vivenciando hoje, porque tem ferramentas, não? Tem ferramentas que são poderosíssimas, como, por exemplo, essa análise das inteligências múltiplas, né? A análise do perfil comportamental. Quando a gente tem esse contato com os nossos comportamentos, né, da maneira que a gente o que a gente sabe fazer, é muito incrível, porque te dá um poder de tomar uma decisão na tua vida, de tomar né, agora eu vou me desenvolver nisso aqui, porque eu sei que isso aqui é a minha área, é exatamente a minha área. Então te dá coragem para agir, sabe? Você toma uma decisão muito mais segura, muito mais madura. E o processo individual, normalmente são 10, 12 sessões, depende, né, da onde você faz, com quem você faz, e ele tem um atendimento exclusivo, porque ele é individual, né, ele tem um atendimento exclusivo, e por isso ele tem o seu valor. No mercado, vocês vão ver aí processos de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil, chegando até 60, 80 mil reais, né? Se a pessoa tem uma autoridade, ela cobra isso mesmo. O meu processo vale 7 mil reais, né? Mas eu estou abrindo um grupo, então eu tenho uma oportunidade para você, numa condição muito mais especial, muito mais acessível, né? E esse grupo, a gente trabalha as mesmas ferramentas do coaching individual. Só que é em grupo. E aí você tem essa oportunidade de trabalhar o autoconhecimento, né? As inscrições, elas estão abertas até quinta-feira da próxima semana, até o dia 3. Essas inscrições vão estar abertas. E a proposta é trabalhar 8 semanas, tá? Para transformar aí a tua vida com essa metodologia, com metodologia do coaching integral sistêmico, do coach de carreira, né? Essas ferramentas que a gente trabalha aí, para realização de metas, para ter clareza na tomada de decisão, para melhorar sua comunicação, melhorar sua gestão do tempo, aumentar sua produtividade, a tua alta performance, trabalhar aí uma visão estratégica do futuro. E os encontros, né, são 8 encontros consecutivos toda semana, aos sábados, às 10 horas da manhã, com início agora no dia 5. Então, sim, são poucas vagas, né? Porque é um grupo, eu não consigo abrir um grupo muito grande, então são poucas vagas, as vagas são limitadas. E é realmente para quem está precisando dessa oportunidade por um preço mais acessível, sabe? De pegar a rédea da sua vida e tomar uma decisão e fazer acontecer. Então é essas pessoas. Você tem que estar comprometida com o processo, comprometida com a tua transformação de vida, com os teus resultados, né? Com o teu futuro, com o que você pretende aí no teu futuro. Buscando autoconhecimento, buscando ter um diferencial, é essa a proposta, tá? Então, o link para as inscrições está na minha bio. Então, quem tiver interesse, vai lá na minha bio, lá tem a inscrição lá da jornada da carreira e da profissão. E às vezes não é o momento, não serve para você, mas você conhece uma pessoa, você conhece um familiar, algum amigo que está nessa busca, né? E que às vezes não tem 7 mil reais para investir, mas o investimento
que eu estou propondo é R$ 987. Então, ao invés de você pagar um grande valor, você, por menos de R$ 1.000, você tem acesso às mesmas ferramentas e a mesma proposta, né, do coach integral sistêmico e do coach de carreira. É realmente uma oportunidade única, né, para você ou, de repente, para quem você conhece e possa estar indicando. Eu estou à disposição, qualquer coisa me chama no direct, tá? No direct ou nos canais aí de comunicação, também estou no Facebook, estou no YouTube, então você pode me chamar em qualquer canal. E amanhã eu vou falar sobre multipotencialidade. Esse tema é fantástico, eu amo porque eu me identifico demais com isso. Então, se você quer conhecer um pouquinho sobre as pessoas que são multipotenciais, não perde a live de amanhã, tá? É a penúltima dessa série. Eu termino a jornada na terça-feira e amanhã eu vou falar sobre as pessoas multipotenciais e as habilidades do futuro. O que é importante a gente desenvolver para se enquadrar aí no mercado como um profissional do futuro. Então, amanhã, aqui, né, no Instagram, ao vivo, às 17h37. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, um ótimo domingo, um excelente